E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota e no vídeo de hoje eu tô mais um vídeo da nossa série de batalha de FI Fiagros. Dessa vez vai ser uma batalha de Fiagros entre o Fura 11 e o KNCA 11. Os dois maiores Fiagros que a gente tem no mercado aí hoje atualmente. Eu quis trazer uma comparação, que são dois fundos bem parecidos, com boas gestoras. E muita gente fica em dúvida quando tá pensando em comprar um Fiagro que seja mais seguro, um Fura 11 ou um KNCA. E hoje eu vou responder todas as dúvidas que você tem em relação a esses dois fundos para te ajudar a estar decidindo em qual você deve investir. Então vamos começar, vamos deixar de enrolação e bora começar. Bom, o primeiro fiado que eu quero começar vai ser o KNCA, até porque ele é da Quineia e tudo mais, e a galera gosta bastante de fundos da Quineia, principalmente quando a gente fala do segmento de papel. Então vamos lá, o KNCA ele é um fundo que tem cerca de 1,45 bilhões de patrimônio, então é um fundo bem grande, tem cerca de 34 mil cotistas, no último mês pagou R$ 1,40 por cota, as taxas médias da carteira estão entre CDI mais 5% ao ano e IPCA mais 8% ao ano, são taxas muito boas. Quando a gente fala do segmento de atuação do KNCA, ele está presente principalmente na área de açúcar e etanol. Então 41% dos devedores do fundo estão presentes na produção de açúcar e etanol. E seguido vem a produção de insumos, cerca de 20,7%. Quando a gente olha a distribuição geográfica do fundo, a gente vê que ele está presente em quase todo o país. Então isso nos traz uma maior tranquilidade em relação à diversificação, porque se tivermos um problema lá de crise hídrica no sul, o norte pode não ser afetado. Isso é muito bom para o fundo no geral. A taxas, gosto bastante de destacar sempre a alocação por indexador. É um fundo que está bem diversificado entre IPCA e CDI. CDI representa a maior parte, mas assim, dos fiagros, gostam bastante de CDI. A gente já tem o KNCA aí, tendo um pouco o oposto, tendo um pouquinho de uma parcela IPCA na carteira. E isso é muito bom pra gente que investe. Aqui rapidinho a DRI dele, nesse mês já gerou 1,40. O fundo ainda tem 10 centavos de reserva, mas ele raramente acumula reservas. O que ele gera no mês, ele pega e já distribui, ele não guarda reserva. E aqui são os ativos. O fundo tem cerca de 21 ativos em CRAS. Ele ainda não tá tão diversificado, você vê que a maioria das posições dele tem entre 3% e 6%. Então assim, em relação à diversificação de devedores, o fundo precisa melhorar ainda bastante. A gente tem essa relação de alguns CRAs com 100 milhões, aqui ó, 100 milhões, 90. Então assim, a gente podia, para um fundo de 1 bilhão e pouco, ele podia sim ser mais diversificado. Então esse é um ponto negativo aí do KNCA. E bom, vamos dar uma passada rapidinho aqui nos indicadores. No final do vídeo, eu sempre faço um comparativo entre os indicadores dos dois fundos. Então fica aqui até o final, já se inscreve. Sempre tem conteúdos assim. Então vamos lá, o fundo está custando cerca de R$ 101,17. O dividend yield está na casa dos 15%. E nos últimos 12 meses sofreu uma desvalorização de 4%. O valor patrimonial por cota está na casa dos R$ 102,99. Quando a gente olha o PVP dele, hoje ele está um pouquinho mais caro, 1,02. Então ele está 2% acima do valor patrimonial. O valor em caixa tem cerca de 35 milhões para possíveis novas locações. 35 mil cotistas. A liquidez média diária de 2,5 milhões. O último rendimento anunciado dele foi de R$ 1,40. E o fundo vem entregando sempre aí, desde o ano passado, sempre acima de R$ 1. Então, são bons rendimentos. Vamos lá, o próximo fundo imobiliário é o Rura 11, fiagro aí do Itaú. Itaú que está entrando agora na questão de gerenciamento de fundos. Agora a gente tem um fiagro do Itaú, Rura 11. Ele é um fundo que possui uma taxa de CDI mais 3% até 3,5%. É o que o fundo busca de retorno. Isso mostra que o que? Ele é um fundo, um fiagro, está mais focado para uma segurança maior para os cotistas. A gente vê que a taxa dele não é tão alta. Enquanto o KNCA já está em 5%. A gente tem outros fiagros de 10%, que é na casa dos 10%. A gente já tem o Rura 11 com a taxinha mais baixa. Quando a gente olha o spread médio da carteira, a carteira de CDI está cerca de CDI mais 4,3%. E a duração média do título, né, contrato está em 2,1 anos. Então não tem uma data muito grande. A alocação do fundo, cerca de 94% em crédito agro. E a exposição setorial, quando a gente olha aí, ele é bem mais diversificado que o KNCA. Então na diversificação ele ganha bastante. A maior participação, o maior setor de exposição ainda é o açúcar e etanol. A gente vê que logo em seguida já vem produtor rural de grãos, revenda agrícola e tudo mais. Então a gente tem diversas áreas aí bem diversificadas, torna o fundo mais seguro. Ele tem praticamente o dobro de devedores do KNCA. O KNCA tem 21, ele está em 45. E 23% do PL tá nos top 5 devedores. E o valor médio por devedor tá na casa dos 20 milhões. Quando a gente olha o KNCA, o valor médio desse devedor tá um pouco mais alto. E os segmentos são 15 segmentos de culturas diferentes. Então, uma boa, quando a gente fala de rura, a gente tá falando de diversificação. E aqui mostra as informações da carteira. A única coisa que, um ponto negativo aqui, é que eles não falam quem são os devedores. Eles falam, é um produtor rural, é açúcar e etanol, é uma cooperativa, é um produtor rural de grão. Ele não fala quem é.
mostra as garantias e tudo mais, mas não fala quem é. E aqui a porcentagem do PL, ó, a gente vê que ele é bem mais diversificado, 5,6%, até 1%, até 0,5%. A gente vê que o fundo tem uma diversificação muito maior do que o KNCA. E vamos dar uma passadinha rápida aqui nos indicadores. O fundo hoje está custando cerca de R$10,39, com um dividend yield de 13%, e nos últimos 12 meses o fundo está com uma valorização de 2%. O valor patrimonial por cota é R$10,07. Isso mostra que o fundo está um pouco mais caro. Quando a gente olha o PVP, está 1,04. Isso quer dizer o quê? O fundo está cerca de 4% mais caro em relação ao valor patrimonial. Possui um excelente valor em caixa, cerca de 73 milhões, então o fundo ainda pode fazer alocações pontuais, e o número de cotistas cerca de 23 mil. A liquidez média diária de 1,2 milhões, o último rendimento noticiado cerca de 14 centavos. Lembrando que o Rura 11 é um fundo base 10. Se a gente for comparar Rura 11 e KNCA em relação ao rendimento e tudo mais, a gente pode dizer que estão iguais basicamente. E é um fundo recente, começou em março do ano passado, então completou um ano por agora, e desde lá ele vem aumentando seus rendimentos e chegou a distribuir um dos maiores rendimentos aí nos últimos anos, que é o de R$1, de cerca de 14 centavos. E agora a gente vai para a parte que eu gosto bastante, que é a parte de comparativos em relação a valores e tudo mais. A gente coloca na planilha e vê direitinho cada um quanto que tá custando. Vamos lá. Em valor atual, quando a gente compara os dois, o KNCA ele tá um pouquinho mais caro, mas em relação ao patrimonial, ele também tá até que mais descontado. Então em valores, eu digo aí que os dois são praticamente iguais, mas a gente pode sim considerar o Rura 11 mais baratinho. Em valor patrimonial, o KNCA ganha. A diferença de patrimônio deles aí tá em cerca de 400 milhões. Mas o Rura 11 deve alcançar, assim, e diminuir a diferença nos próximos meses. Provavelmente o fundo deve fazer uma emissão aí. Acho que já até fez uma emissão. Então é só ele alocar os recursos certinho. Deve passar com certeza do KNCA. Então o KNCA precisa se mover para não ser ultrapassado. Em dividend, a gente vê que o dividend yield do KNCA, mesmo ele custando mais caro, tá um pouco maior. Então ponto aí pro KNCA. Em relação ao PVP, é uma diferença bem pouquinha, cerca de 2%. A gente tem que ser justo, então o KNCA sai vencendo. O último dividendo, a gente tem um empate, dois aí. Um entregando 1,40 porque é um fundo base 100 e outro entregando 14 centavos porque é um fundo base 10. Então entregando basicamente. Em liquidez, a gente tem sim o KNCA vencendo, 2,5 milhões. Vacância a gente nem compara porque são fundos de papel. Em ativos, agora que é a parte importante. O Rura 11 sai na frente com 45 ativos, 45 CRAs diferentes. Então isso mostra uma diversificação muito grande. E ele já vence aqui na parte da diversificação. Quando a gente fala de Fiagro, o Fiagro mais diversificado que a gente tem no mercado é o Rura 11. Isso ele ganha de todos. Segmento principal, ambos estão no etanol. E aquela estão do maior locatário. A gente não consegue dizer qual é o do Rura 11, porque eles não... O Itaú alega que por privacidade, questões assim, eles não comentam quem é, mas poderiam, né? Isso traz mais clareza, mais coisas pra gente. Taxa de performance aqui é um ponto positivo, muito positivo pro KNCA. Ele não tem taxa de performance, enquanto o Rura 11 tem uma taxa de performance de 20% do que exceder o CDI. O Rura 11 acaba perdendo aí nessa questão de cobrar a taxa de performance. Em compensação, a taxa de administração do Rura 11 tá bem mais baixa, tá ali na casa dos 0,70% ao mês. Então aqui a planilha arredondou, mas está na casa dos 0,70%. Enquanto a taxa de administração aí do KNCA está em cerca de 1,20%. Repetindo, confundi aqui, a taxa de administração do Rura 11 é 1% e a taxa de administração do KNCA é 1,20%. E aqui em prazo, quem acaba perdendo é o Rura 11. O KNCA sai na frente, os contratos de duração possuem uma duração muito maior, então quase o dobro aí quando a gente vê em anos. Então o KNCA sai na frente. E a alavancagem, ambos não têm alavancagem, estão bem seguros em relação a isso. E falando rapidamente aqui, placar final 5-4 para. E falando aqui rapidamente em relação a indicadores, quem ganha, quem vence, 6-4 para o KNCA, sai na frente aí em relação aos indicadores do Rura 11. E o que influenciou muito esse resultado foi a questão do fundo não cobrar taxa de performance e a duração média dos contratos ser um pouco maior. E bom, pessoal, eu vou terminar o vídeo aqui na tela do Rura 11 nos Status Invest. Por que eu quero dizer para você? Se você tá em dúvida entre KNCA e Rura 11, eu vou te falar que basicamente um fundo KNCA a gente tem a melhor gestora aí quando a gente fala de fundos imobiliários e agora tá no mercado de Fiagro. KNCA é um fundo que vai conseguir crescer cada vez mais rapidamente, porém ele tem aquele ponto negativo na questão da diversificação. Ele ainda tem um patrimônio muito acumulativo
A gente tem lá CRAs com mais de 100 milhões, então tem essa exposição grande a alguns devedores. E isso pode deixar algumas pessoas de fora. E quando a gente fala do Rura 11, a gente tem a questão da diversificação como principal fator do fundo. Ele é um fundo que possui mais de 45 ativos diferentes, tem lá seu patrimônio bem diversificado e é um fundo aí que está chegando no 1 bilhão agora. Então, possíveis novas alavancagens, esse fundo vai se tornar ainda mais diversificado. Por isso, eu declaro aqui dessa batalha o Rura 11 vencedor. Por mais que o KNCA tenha vencido em alguns indicadores, para mim a diversificação é extremamente importante. Então, é por esse motivo que eu declaro o Rura 11 o vencedor. Para ele ficar perfeito, seria ainda melhor se o fundo conseguisse emitir cada vez mais para diversificar ainda mais o patrimônio. E o KNCA, se ele conseguir nas próximas emissões diluir as posições que ele tem e diversificar bem, a gente vai ver aí ele estando quase aí no 0 a 0 com o Rura 11. Mas assim, se você tá em dúvida entre os dois, eu aconselho uma análise mais profunda. São fundos muito iguais, são muito parecidos. O fato, da minha opinião, o Rura 11 sair um pouco na frente do KNCA, isso não torna o KNCA um fundo ruim. O KNCA, eu acho que é um dos melhores fiagos que a gente tem aí para investir, junto com o Rura 11. Então assim, é uma batalha de gigantes aqui e tanto faz qual dos dois você escolher, você vai estar em boas mãos. O que pesa bastante pra mim, o que traz o Rura 11 tá na frente do KNCA é a questão da diversificação. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixe nos comentários quais outros fundos que vocês querem ver aqui pra eu estar trazendo um comparativo. E deixa muito like aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe com o pessoal do grupo aí de fundos imobiliários que você conversa e tudo mais. Porque um vídeo desse dá muito trabalho pra gravar, pra editar. Então eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês aí a decidir um pouquinho mais, trazer um pouco de clareza em relação a esses dois fundos. E tamo junto, até a próxima e falou!